Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite a todos. Paz do Senhor, amém? Que bom. Fico feliz de poder estar aqui nessa quinta-feira. No mês passado não pude estar, foi na quarta. A gente tem um compromisso no Três Marias. Mas eu queria muito poder estar aqui. E hoje aqui estou, né? Louvado seja Deus por isso. Abra tua Bíblia em Gênesis 1, verso 1. Quero poder dividir com você algo que o Senhor tratou sobre o meu coração. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra entretanto era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Quantas vezes a gente já leu essa palavra, né, irmão? Acho que essa é uma das palavras mais conhecidas da Bíblia. E que isso tem a ver com o homem, pastor, que isso tem a ver com o culto de homem. É que Deus tratou no meu coração o quanto uma responsabilidade foi liberada sobre nós. O quanto no momento da criação, Deus ele libera essa responsabilidade sobre a vida do homem. E a importância dos homens estarem posicionados para que nós não venhamos falhar como geração. Nós temos uma responsabilidade muito grande de poder entregar para a próxima geração uma pureza. Porque quando nós pegamos a história dos homens de hoje em dia, são tudo, a maioria deles, pessoas que vieram de uma geração não muito boa, né? Não tiveram, alguns pais não tiveram a honra de experimentar o que nós estamos experimentando. Não tiveram a honra de desfrutar de toda a pureza que nós estamos desfrutando. Por isso Deus ele nos quer nos alertar, nos ensinar sobre a responsabilidade que nós portamos como homens, a responsabilidade que nós portamos de poder gerar sobre uma geração, de poder trazer a pureza e olhar e ver, falar: olha, eu preciso entregar para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, algo puro da parte do Senhor. Eu mesmo vim de uma geração que não foi muito boa, né? A minha família praticamente inteira teve um problema com prostituição muito grande, um problema muito sério, vindo dos meus avós, meu pai, casamento destruído. Então Deus agora ele me deu uma oportunidade, de poder fazer diferente na minha geração. Porque se eu e você falharmos como geração, e há algumas falhas, irmão, que ainda há tempo de se reparar. Quando eu estou falando de falha, aqui eu não estou falando de pecado, é longe disso. Isso eu acho que já é assunto que já passou na nossa vida como homem. Mas eu estou falando sobre a manifestação do Cristo que portamos. Sabe, quando trata esse assunto, uma seriedade toma conta de nós, de uma forma muito grande, de uma forma muito forte. Porque nós portamos uma responsabilidade dada por Deus para poder entregar aos nossos filhos algo que eles possam olhar e falar: cara, eu preciso seguir o que meu pai me ensinou, eu preciso caminhar nisso que ele ensinou. E se eu e você falharmos, irmão, Deus precisa de pelo menos 30, 40 anos para poder restaurar uma falha sua, para poder restaurar uma insubmissão da tua parte, uma insubmissão da minha parte, de não se sujeitar ao propósito dele, de não se sujeitar àquilo que ele desenhou para nós, aquilo que ele deu como responsabilidade para nós estabelecermos. Porque daí sabe o que acontece, irmão? O que aconteceu na minha família, quando meu pai decidiu ir embora de casa, quando ele arrumou outra mulher e deixou a minha mãe, automaticamente com os 12 anos de idade eu vazei também atrás, fui para o mundão. Aí Deus teve que ter toda a paciência do mundo para deixar eu me enfiar no pecado, nos erros, para que um certo momento da minha vida, o meu pecado, eu me deparasse com a salvação. Porque foi lá que eu me deparei.
Sabe, no momento que eu estava enfiado na ruína, nos meus prazeres, Deus se revelou a mim. Deus se revelou a mim e falou: cara, eu sou a única pessoa que posso te dar a salvação. É a única forma de você encontrar a salvação e mudar isso. Aí Deus me resgata com 20 anos de idade, me salva. Mas depois que Deus me salva, agora Ele precisa me restaurar nele, e isso leva tempo. Eu conversava esses dias com alguns irmãos e eu falava: cara, a pessoa quando chega até ao corpo de Cristo, cara, leva uns 3 a 5 anos para você olhar e falar: cara, essa pessoa agora está alinhada, está ajustada, ela entendeu. Tem pessoas que o processo acontece mais rápido, mas geralmente, nós que somos pastores, que estamos cuidando de pessoas diariamente, a gente vai percebendo que vai levando um certo tempo, até você olhar e falar: cara, agora aqui foi ajustado, está alinhado. Está podendo agora produzir algo, está podendo caminhar, está entendendo o que é família, está entendendo o que é o corpo de Cristo, está entendendo o que é filho, está entendendo qual é o propósito de Deus sobre a vida dele. Então Deus precisou, irmão, de mais uns 10 anos para poder restaurar a minha vida. Aí eu já estava beirando uns 30 anos de idade. Então, se eu e você falharmos nessa geração, Deus vai precisar de pelo menos mais uns 30, 40 anos para poder ir lá nos teus filhos. Aí, se os teus filhos, irmão, tomarem outro rumo, Deus convencer eles da salvação, trazer, restaurar a vida deles, Deus estabelecer uma verdade neles, mudar tudo aquilo, para daí eles começarem a produzir. Olha o tamanho da responsabilidade que portamos. Por isso, quando o Senhor, Ele criou a terra, e nós lemos aqui que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, não está tratando somente do início de alguma coisa. Deus não está falando uma palavra dizendo: olha, eu só vou começar uma história. Então no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não, é algo muito mais além do que isso. Deus estava dizendo que na criação dele, quando ele decide que o Espírito Santo se mova sobre as águas para que a criação aconteça, ele diz assim: olha, nos meus princípios criou Deus os céus e a terra. Então nos princípios do Senhor Ele começa a criar algo. Porque todo homem, Deus está nos ensinando, irmão, que toda a criação, todo homem, ele precisa caminhar debaixo de um princípio. Ele precisa ter um princípio estabelecido na vida dele. E Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a Bíblia diz que a terra já existia, ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava pairando sobre ela. Mas o que Deus estava querendo nos mostrar na criação, que nós temos uma referência no Pai, para estabelecer um princípio na terra, para estabelecer um princípio sobre a família, um princípio de homem, um princípio de responsabilidade. Deus estava dizendo que na criação Ele ia transferir uma responsabilidade ao homem, de poder conduzir a terra, de poder conduzir a tua família, de poder conduzir as responsabilidades que Deus liberou sobre ele. E por que muitas das vezes nós como homens acabamos que falhamos nas responsabilidades? Por uma coisa: pelo nosso orgulho, por medo de revelar quem nós somos. Porque quando nós olhamos um culto de homens, irmão, parece que tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito. Mas existe uma realidade no dia a dia, existe uma esposa por trás disso. E sabe aonde você descobre quem é um homem de verdade? Quando você pergunta para a esposa dele, quando você pergunta para os filhos dele. Quanta coisa a gente descobriu de pais no Três Marias, lá no Sonho de Deus no Três Marias, sabe como? Através do culto infantil. Sabe, a professora do culto perguntando para as crianças: como que é teu pai? Como que ele trata a tua mãe? Como que é na tua casa? E a gente foi descobrindo cada coisa, irmão, cada raiz que as crianças já portavam, por causa de um pai que era omisso, por causa de um pai que se preocupava consigo mesmo, e não tinha entendido o que Deus havia feito desde o princípio da criação. Deus, Ele não criou o mundo para si, Ele criou o mundo para o próximo. Ele criou o mundo dizendo: olha, tudo que eu estou produzindo não é para mim, porque Deus não é orgulhoso, Deus não tem, irmão, um problema com identidade. Ele criou dizendo: daqui eu estou criando para o próximo, é para frente, é para aqueles que virão. E era isso que Deus estava querendo passar para mim e para você. Que tudo que você faz pensando somente em você, irmão, nós não passamos de um belo egoísta. Mas que nós temos que ter uma consciência. O pastor Hugo disse aqui: quando Deus entrega uma riqueza na nossa mão, tá bom, Deus me deu uma riqueza para quê? Para as pessoas olharem e dizer: nossa, você é um cara que tem, grande coisa isso.
Não é para isso que Deus nos enriquece, não é para isso que Deus nos deu como administrador. Tudo que chega na nossa mão, Deus sempre vai colocar alguém, para que nós possamos investir sobre a vida desse alguém, sobre a nossa família, para que nós possamos fazer com que o propósito, não meu, mas o propósito de Deus, que é o governo de Cristo, o governo através da paternidade sobre a terra, aconteça. Mas enquanto a minha mente for uma mente fechada, enquanto a minha mente for uma mente que eu vivo escondido nos meus prazeres, vivo escondido nas minhas verdades, de medo de revelar quem eu sou, eu nunca vou conseguir acessar isso. Porque isso você não adquire através de conhecimento, isso você adquire através de entrega. Você adquire através da sua entrega. E não tem outro lugar a você se entregar, irmão, a não ser na vida de um pai. Sabe por que as pessoas hoje, algumas pessoas não acreditam em Deus? Porque a referência de pais delas foram péssimas. Aí elas refletem a referência de um pai em Deus. Sabe por que as pessoas ainda não carregam aquela mente que Deus é um Deus que, se você não fizer o que Ele quer, Ele vai te matar, Ele vai te colocar uma doença? Sabe coisas que a gente aprende na religião? Olha, se você não fizer o que Deus quer, Deus vai colocar uma doença em você, Ele vai matar você, Ele vai te castigar, porque vieram de pais que faziam isso, de pais que tudo era na base do castigo. Se você não me obedecer, eu vou te castigar. Se você não fizer o que eu quero, eu vou te castigar. E sabe, irmão, muitas das vezes aonde um pai é tratado? Através da vida de um filho. Quanta experiência eu vivi através da vida da minha filha, que hoje completou 17 anos. Não hoje, mas esse ano. Quanta coisa Deus tratou na minha vida, principalmente para me mostrar que eu não tinha um controle sobre nada, principalmente para me mostrar que as coisas não estavam segundo a minha vontade. Uma das coisas, irmão, eu falo para as pessoas que a minha vida é um livro aberto. Foi uma questão muito importante na vida da minha filha, que eu queria que não acontecesse, eu queria que fosse de uma forma, porque eu carregava aquilo para mim, sabe como um prêmio. E quando isso aconteceu da forma que eu não queria, sabe o que Deus me disse? Você só queria que acontecesse dessa forma porque você queria olhar isso como um prêmio e não como um propósito. E eu não preciso ficar te premiando para mostrar para você que você pode, que você faz algo, que você consegue algo, não. Existem coisas que Deus permite nas nossas vidas, irmão, como homens, como pai de família, como esposo, como ministro, para querer mostrar para nós que o verdadeiro propósito é nele, o verdadeiro propósito é através dele. Deus disse: olha, no princípio, nos meus fundamentos, nas minhas verdades, eu criei os céus e a terra, nas minhas verdades eu estabeleci tudo. E se eu e você como homens não caminharmos na verdade de Deus, irmão, nós estamos simplesmente estabelecendo uma mentira que vai durar pouco tempo. Sabe quantas pessoas você vê que às vezes ela toma o seu caminho, ela toma as suas verdades e ela sai caminhando sozinho e ela não se submete mais a ninguém. E a princípio, quando você começa a olhar isso, parece que está indo bem. Você fala: nossa, a pessoa fez tudo errado, está tomando atitudes erradas e parece que está dando bem, mas só parece, porque não é duradouro. Quando vai passando os tempos, você vai vendo que a própria atitude daquela pessoa começa a cobrar o que ela fez, sabe, começa a mostrar o que realmente, aonde o coração dela estava, os princípios que ela veio quebrando no meio do caminho. E nós aprendemos, irmão, que todo princípio que eu e você quebrarmos aqui, ele vai nos esperar lá na frente da nossa vida para poder nos quebrar. Não tem outro caminho, porque os princípios de Deus são inegociáveis. Deus disse que no princípio dele, Ele criou os céus e a terra. E Ele disse então que haja luz, e houve luz. E até os dias de hoje, irmão, o princípio de Deus continua inegociável. Até o dia de hoje, o princípio de Deus continua havendo luz, continua havendo dia, continua havendo a noite, porque Deus não muda, Deus é imutável. E não adianta, irmão, nós com o nosso conhecimento, nós queremos ir bater no peito e dizer: ó, somos homens, e nós tentarmos quebrarmos ou ludibriarmos algum princípio de Deus. Isso não vai funcionar. Por isso Deus, Ele nos reúne, irmão, para nos dizer: olha, nós como homens precisamos a cada dia mais estarmos posicionados no Senhor.
não temos vergonha de dizer quem verdadeiramente nós somos, de expor as nossas fraquezas, de expor as nossas dificuldades, de expor os nossos erros, de poder olhar para os nossos filhos, talvez quando errarmos, e falar: cara, me perdoa, eu errei aqui. De olhar para nossas esposas, talvez quando errarmos, e dizer: olha, me perdoa, eu errei aqui. Mas a gente carrega, irmão, aquela figura tão machista, que isso não vem de Deus, isso não parte de Deus. E às vezes não pedimos perdão, às vezes não reconhecemos, porque nós achamos que agora nós somos, né, o topo da cadeia, somos o cabeça de tudo. E não é assim que Deus fez. Quando Deus disse assim: haja luz, Deus estava dizendo: olha, eu estou trazendo uma revelação ao teu coração, eu estou te arrancando das trevas, do desconhecimento. Existem homens, irmão, que estão caminhando até o dia de hoje, que já não tem mais desculpa para dar, porque a luz foi liberada dentro dele. Sabe, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo das trevas. Deus não leva isso em consideração. Mas nós, homens que estamos posicionados, irmão, nessa casa, nós não temos mais desculpa para dar, nós não temos mais argumentos para dar, porque foi jogado luz dentro de nós. Agora o que nós precisamos é de posicionamento, nós posicionarmos no propósito que Deus nos estabeleceu, porque quando nós nos posicionamos, Deus se encarrega de proteger todo o propósito que Ele tem. Deus se encarrega de proteger a nossa vida, Deus se encarrega de proteger os nossos, Deus se encarrega de proteger a tua família, a tua esposa, os teus filhos. Sabe, a minha filha, quando completou 15 anos de idade, eu peguei e chamei ela e falei: filha, vem cá. Até hoje o pai levou você para a igreja, até hoje eu fui levando você para o culto. Chegava de domingo, eu falava: filha, vai tomar banho, vamos para o culto. Eu disse para ela: mas agora você tem 15 anos, e eu estou te dando a liberdade de escolher o que você quer. Se você falar para mim que não vai mais ao culto, que não quer mais caminhar, que quer experimentar o que o mundo tem para te oferecer, eu vou dizer para você que você está liberado, contra a minha vontade. Isso talvez vai doer em mim, mas eu quero te deixar agora para você escolher o que você quer da tua vida. E ela olhou para mim e disse: pai, eu não quero, eu quero continuar indo à igreja, eu quero continuar estando com o Senhor. E sabe qual foi o dia que eu sentei para ler Bíblia com a minha filha? Nunca. Eu nunca sentei com a minha filha, abri uma Bíblia e falei para ela: filha, vem cá que eu vou ensinar você a ser crente. Nunca. Eu nunca sentei com a minha filha, peguei uma apostila de pastor e falar para ela assim: olha, vem cá, eu sou um pastor e você é filha de pastor, eu vou ensinar você como que uma filha de um pastor tem que se comportar. Nunca fiz isso. Simplesmente, irmão, ela observou a minha vida para poder se tornar apaixonada pelo Senhor. Sabe, tem pessoas hoje, irmão, que você conversa com ela e elas não querem mais ir para a igreja, porque a referência do teu pai quando estava dentro da igreja foi uma das piores que tinha. Teu pai não trazia referência, teu pai não trazia coerência naquilo que falava. Era um dentro da igreja, perto dos irmãos, e era outro longe, ou quando era longe era outra pessoa. Perto do pastor da igreja era uma pessoa, quando chegava aos cultos era uma pessoa, mas quando as luzes da igreja se apagavam e voltava para a realidade dentro de casa, se transformava, se tornava em outra pessoa. E quantas mulheres hoje sofrem, às vezes sofrem caladas debaixo disso, por causa de homens que não se posicionam, por causa de homens que têm dupla personalidade. Dentro da igreja o cara é um santo, no meio de pastores, no meio de irmãos o cara é um santo, mas quando chega dentro de casa ele se revela, ele se torna um cara totalmente autoritário, um cara que só sabe impor sobre a sua casa. E o que ele está impartindo de verdade? Sabe como aquela historinha que todo mundo já conhece? A criança chega no pastor e fala: pastor, como eu queria morar dentro da igreja, né? E o pastor pergunta: mas por que, filha, você queria morar na igreja? Porque meu pai, ele é tão bom quando está no culto. Meu pai, quando está no culto, é uma pessoa tão amável, mas quando nós vamos embora para casa, tudo isso muda. Do que nos adiantou, irmão? Do que nos adianta estarmos aqui às quinta-feira ouvindo, se você for só ouvinte da palavra e você não cumprir? Sabe o que Deus espera de nós, irmão? É que talvez você leia somente o Salmo 23, onde está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e deixe isso se tornar vida em você.
Sabe, não espere você perder os seus filhos. Não espere você perder a tua casa para você falar: puxa, perdi a minha casa, agora eu preciso ter consciência disso e poder buscar aquilo que eu perdi, como se diz, correr atrás do prejuízo. Não seja somente um leitor, como durante muito tempo Jó foi, e teve que perder os seus filhos talvez para poder acordar e dizer: ei, eu tenho algo muito mais do que letra, eu tenho vida sobre a tua casa, eu tenho vida sobre você. É isso, irmão, que essa geração espera. Não é pessoas que se tornem doutores da lei, mas pessoas que manifestam a vida por onde quer que passem. E isso, irmão, você pode ficar despreocupado, que Deus ele vai se encarregar de liberar isso sobre a tua vida. Deus vai se encarregar de criar esses lugares e te dar a oportunidade de fazer diferente. Talvez em lugares que você errou, sabe, em lugares que você falhou, Deus vai te dar a oportunidade de voltar lá e restaurar. Deus vai criar situações para você olhar e poder, com toda a humildade que talvez lá atrás, irmão, nós não tínhamos, e dizer: olha, com toda a humildade agora eu quero reconhecer, e eu quero trazer restauração para minha família, para minha geração, e me tornar um homem de verdade, não se tornar só uma pessoa do sexo masculino. Porque hoje a figura de homem é isso, né? O que você é? Eu sou do sexo masculino, eu sou macho. Não, é muito mais além do que isso, irmão. É muito mais além do que carregar isso na sua certidão de nascimento. Mas trata-se de impartição de vida. Trata-se daquilo que nós recebemos como referência de quem é Deus, de referência quem foi Jesus, sobre o respeito que ele tinha, sobre a maturidade, sabe, sobre a responsabilidade que ele portava e nos ensinou. Sabe, de você olhar um pai espiritual e poder caminhar e falar: cara, eu preciso caminhar da forma que ele está caminhando, em todas as áreas. Sabe, pais espirituais são observados dia e noite. A vida de quem é um pai espiritual, ela é observada pelas suas atitudes e não pelo teu conhecimento. Você acha que o apóstolo Cristiano, o apóstolo L, ele é observado pelos livros que ele escreveu? Não. Ele é observado pelas atitudes que ele toma. Ele é observado pelo prazer que a esposa tem de poder estar do lado, os filhos de poder estar do lado. Um pai espiritual, e todo pai que se torna biológico, ele também se torna um pai espiritual, ele é observado dessa forma. Que Deus ele libera essa responsabilidade sobre nós homens, de produzir algo diferente sobre esse tempo, sobre essa nação, sobre essa cidade. Nós temos uma palavra que nós somos uma terra de adoradores. Nós temos uma palavra que Taubaté está sendo assistida por todos os outros lugares, pelas nações. E o que nós estamos produzindo, ou nós ainda temos uma consciência pequena, uma consciência imatura de dizer: olha, a responsabilidade de produzir é do apóstolo L, é do apóstolo Cristiano, é dos ministros da casa. Não, a responsabilidade é do corpo de Cristo, é minha, é sua. Então não há mais tempo, irmão, de nós ficarmos se escondendo atrás dos nossos prazeres e não querer manifestar o que Cristo nos entregou como responsabilidade. Não tem mais tempo a se perder, irmão. Nós não estamos mais num lugar envolvido por crianças ou adolescentes espirituais. Nós estamos num lugar onde todos os dias você está ouvindo falar sobre isso. Todos os dias você está ouvindo falar: olha, se posiciona. Todos os dias você está ouvindo falar: olha, você tem uma responsabilidade de ser pai, você tem uma responsabilidade sobre a tua casa. Mas sabe o que às vezes não te deixa, irmão, acessar isso? É você não colocar muitas das vezes a tua família em primeiro lugar, sabe, como prioridade na tua vida. E durante muito tempo, irmão, eu também errei nisso. Sabe, durante muito tempo eu procurava primeiro olhar para mim e depois para olhar para os meus. Aí chegou uma hora que Deus começou a mudar isso dentro de mim. E quando Deus começou a apertar isso dentro de mim, irmão, só me sobrou uma coisa: se entregar ao modelo de Deus. Tem coisa, irmão, que talvez eu passei que você não precisa passar, porque a Bíblia diz que o sábio ele aprende com a queda ele aprende com o erro do tolo. Tem coisas que meu pai foi tolo na vida dele, mas que mesmo sendo tolo, ele não deixou de sentar comigo e falou: não faça assim. A última campanha que eu fiz com meu pai, antes do meu pai falecer, a campanha do meu irmão, a gente estava colocando vidro numa casa e ele começou a conversar comigo e ele falou assim: filho, eu quero dizer algo para você. Hoje não dá para me consertar mais. Eu acabei com a minha família.
Eu deixei tudo para trás por causa dos meus prazeres, da minha vontade, mas eu vou te dar um conselho: aconteça o que acontecer, nunca abandone a sua esposa. Sabe o que ele estava dizendo para mim? Eu fui tolo nessa atitude como pai, mas eu quero ensinar você a ser sábio sem sentir dor. Eu quero ensinar você a ser sábio sem errar. Sabe, irmão, que um pai espiritual, ele produz na vida de um filho, é um caminho de segurança, dizendo para ele: olha, você não precisa cometer os erros que eu cometi, mas você pode olhar para a minha vida, ver aonde eu errei e dizer: olha, aqui eu posso acertar, porque o meu pai me trouxe referências para isso. Sabe, irmão, tem coisas que eu errei como pastor, eu cometi erro como pastor, e que hoje eu digo para os pastores da casa, eu falo: cara, não faz assim, porque eu errei aqui, cara. Só que nós precisamos de humildade para poder dizer essas coisas, irmão. Porque você olhar e dizer: cara, eu errei aqui, sendo um pastor de uma casa, para outros pastores que estão nascendo ali, irmão, isso vai colocar a tua figura em jogo. Aí você passa a vida inteira se preocupando ou com a tua figura, ou com a tua aparência, ou em estabelecer um propósito de Deus, ou estabelecer um princípio que Deus deu desde a criação. Sabe o que os homens desse tempo precisam? Se levantar, se colocar de pé, porque responsabilidade, irmão, não tem como você ficar sentado e assistindo as coisas acontecer. Não tem como você ficar sentado assistindo a banda passar, o circo passar e dizer: ah, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Pastor, nem casado eu sou. Pastor, nem filho eu tenho. Mas você vai ter, você vai casar, irmão. E quando você casa, aí verdadeiramente você vai experimentar qual é a relação de Cristo com a igreja. Quer experimentar qual é a relação de Cristo com a igreja, irmão? Casa. No casamento você começa a experimentar, quando Jesus fala que Ele é o cabeça, que Ele é o esposo, que nós somos a esposa, porque a igreja passa o tempo todo, às vezes, irmão, dando algumas mancadas, vamos dizer assim, e Jesus está ali a todo tempo amando, acreditando, incentivando, não abandona, está junto do corpo, porque Ele diz: olha, por mais que vocês permaneçam infiéis, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Aí quando você casa, essa realidade, ela vem na tua vida, porque acontece algumas coisas e Deus diz assim: olha, continue amando a tua esposa, continue guardando ela, continue produzindo um lugar de segurança para ela, porque o que a mulher procura no homem, irmão, não é dinheiro, não é finança, ela procura segurança no marido. Uma mulher, quando tem segurança no marido, irmão, ela vai com ele para qualquer lugar, para qualquer lugar. Agora, quando você acha que a sua condição financeira é a única coisa que traz segurança para sua esposa, o dia que você perder a condição financeira, você perde ela também. Isso não vai sustentar o teu casamento, o teu relacionamento. O que sustenta o teu casamento, irmão, o teu relacionamento, é a tua posição em Cristo, é você exercer as responsabilidades que Ele liberou sobre você. Eu me lembro que quando eu tinha 22 anos de idade, tinha acabado de me converter, havia perdido uma empresa, e eu estava instalando som, voltei a instalar som de carro novamente, e a clínica já existia, e eu estava instalando som, e o Senhor falou comigo, eu ouvi nítido do Senhor falar: cara, larga tudo que você está fazendo, e vai lá para dentro cuidar daqueles caras. Então, irmão, eu quero dizer para você que lidar com o homem, irmão, com toda humildade, eu quero dizer para você que eu carreguei um pouco dessa experiência. Passei 10 anos lidando com homem, irmão, que os caras não davam nó em pingo d'água, os caras faziam trança em cachoeira, irmão. Tá entendendo? Era cara que desenhava vaca na parede, tirava o leite e conseguia vender pra gente, irmão. Só nego treinado. Eu falava: mano, os caras é treinado na Al-Qaeda. Só Talibã da mentira, irmão. Você imagine. Passei 10 anos da minha vida junto com esses caras. Fui enganado de tudo quanto é tipo que você imaginar. Mas aí sabe o que Deus foi gerando dentro de mim, irmão? De olhar para o rosto de um homem, e às vezes eu falo para o Rafael assim: Rafael, tá metendo louco, tá querendo mentir para mentiroso, quem já foi mentiroso. Eu olho e falo: cara, essa escolinha de mentira que você estudou, cara, eu já fui expulso, já me formei, cara, Deus já restaurou isso na minha vida. Não vem com história triste, irmão, história triste já basta a minha. Sabe, irmão, então não adianta, nós homens queremos continuar uma vida, sem entender, de meteção de louco, isso não vai colar, irmão.
Nós precisamos expor verdadeiramente quem nós somos. Você tem um pai espiritual, você tem um lugar de segurança. Sabe, todas as vezes que eu expus a minha dificuldade nessa casa, irmão, eu nunca fui julgado nesse lugar. Eu nunca saí daqui com um peso, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu precisei expor a minha vida aqui, o peso foi arrancado de mim, porque o próprio Jesus, ele disse: olha, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Sabe o que vai te oprimir, sobrecarregar a tua vida? O teu orgulho, a tua falta de posicionamento, a tua falta de responsabilidade como homem. Isso vai oprimir a tua vida, vai te causar peso, vai te causar desconforto. Mas você tem um lugar de segurança num pai espiritual, para dizer: eu posso jogar tudo aqui, porque aqui eu saio sem condenação, eu saio leve, tranquilo, para poder acertar agora onde eu errei. Eu nunca saí daqui julgado, irmão. E olha que eu já trouxe umas coisas meio cabeludas aqui, viu? Umas coisas que tem que levar só para o cemitério mesmo. Falar assim, não é nada de o pastor veio aqui confessar adultério. Não, irmão, não tem dificuldade com isso não. Isso meu pai errou nisso lá e me ensinou a não errar nisso. Sabe, não é dificuldade. Fala: nossa, o pastor Hilton veio aqui confessar que ele tem problema com masturbação. Não, irmão, isso é coisa de gente infantil. Nós já ultrapassamos esse nível. Nós já passamos isso aí, irmão. Sabe, esse tipo de coisa já não pode existir mais no nosso meio. Mas de assunto sério, de assunto que podia prejudicar os meus dias, eu teria que expor com toda a humildade, para poder ouvir um pai e talvez olhar para você e falar assim: cara, você está errado. E sabe o que é o pior de tudo, irmão? Que às vezes eu saio de casa com a mesma palavra da minha esposa, mas o dela parece que vem que nem nossa, é doce que nem um coice de mula, irmão, quando a minha esposa fala. Sabe, esses dias eu já falei isso com o apóstolo Cristiano, eu falei isso com o Rafael, que anda bastante comigo. Cara, parece que quando a esposa fala, vem com peso, vem, sabe, parece que com um ar de afronta. Mas sabe por quê, irmão? Porque ainda nós somos orgulhosos e não conseguimos ouvir a nossa esposa. Sabe, se você não consegue ouvir a Deus, ouça pelo menos a tua esposa. Aí você pega e fala: não, eu vou procurar meu pai espiritual e vou dividir isso com ele. Aí se o da esposa é doce que nem um coice de mula, o do pai parece que você caiu do avião, o trem passou por cima e o cavalo deu um coice no final. Só que não soa como afronta, mas soa como cuidado. Sabe, cara, já tomei cada pito, irmão. Como minha avó dizia, da vida do apóstolo Cristiano, que eu olhar e falar: cara, puxa, não doeu, suou de uma forma em amor. Sabe, coisa dele olhar às vezes para mim e falar: cara, você tem que parar com isso. E olhar, e a minha esposa já tinha falado há meses atrás, mas com ela eu briguei, com ela eu discuti, com ela eu discordei. Mas quando eu cheguei diante de um pai espiritual, isso já não soou da mesma forma. Isso começou a gerar em mim, porque a Bíblia diz em Hebreus que toda repreensão ao princípio, né, ela dá aquele choque dentro da gente, né? Você fica com vontade de morder a cara do cara, fala: mano, eu vou catar esse cara. Dá aquele desconforto, né? Mas depois ela produz vida, porque depende da forma que você recebe ela. Aí Deus vai nos treinando dia após dia, irmãos, com as situações da nossa vida, dizendo: cara, olha para a criação, olha lá para o princípio. Sabe, não olha, irmão, somente como uma historinha, não. Porque Deus, ele veio através do princípio. Não é só uma frase para iniciar. Olha, vamos iniciar uma historinha. No princípio, um Deus tão bom criou o céu. Não, ele diz: ei, nos meus princípios, nos meus fundamentos, eu criei a terra. Isso é muito sério. E eu depositei sobre você, homem, a responsabilidade, porque quando Deus cria Adão, a Bíblia diz que Deus cria Adão conforme a sua imagem e semelhança. Deus diz para ele: ei, toda a responsabilidade da criação agora eu depositei sobre você, porque você é a coroa da criação de Deus. Sabe, irmão, você é o equilíbrio da terra. Deus te colocou como equilíbrio da terra. Por isso que nós falamos que a terra é maravilhosa. Deus disse na criação: olha, e viu Deus que tudo era muito bom. Sabe o que estraga a terra, irmão? Os inquilinos. Tirou os inquilinos da terra, a terra é maravilhosa. Por quê? Porque nós portamos a responsabilidade de fazer a terra caminhar alinhada. Mas se eu continuo sendo um homem orgulhoso, um homem que vive se escondendo, um homem que tem medo de expor a sua nudez, irmão, eu nunca consigo alcançar nada. Aí sabe o que a gente vê?
uma geração de homens que ficam patinando na sua vida, patinam que não sai do lugar. Está que nem o povo de Israel, rodando e rodando no deserto, até que a sua geração morra e Deus possa contar com outra geração. Sabe, irmão, como que você quer ser lembrado nesse tempo? Sabe, tem pessoas que morrem hoje, amanhã fez 2 dias e acabou, irmão. Você precisa marcar esse tempo que você está passando. Sabe, não é marcar esse tempo que você está passando dizendo: olha, eu fui um homem que eu preguei nas maiores conferências, meu nome estava em todos os lugares, fui conhecido no mundo inteiro. Não, você precisa ser conhecido principalmente dentro da tua casa. É lá que você precisa ser conhecido. É lá que o teu filho precisa olhar para você e falar: cara, meu pai hoje ele não está mais entre nós, mas eu carrego a figura dele como um herói sobre a minha vida, um cara que me ensinou, um cara que impartiu sobre a minha vida princípio. Porque sabe o que vale, irmão? Muito mais um pai morto e o cara vê ele como herói do que um pai vivo, omisso, que caminha nas suas verdades, caminha escondido atrás daquilo que ele não é e não consegue impartir nada sobre ninguém. E isso, irmão, vai caminhar em todos os âmbitos da sua vida. No teu trabalho. Aí você olha o cara, irmão, ele não para em trabalho nenhum. Por quê? Porque ele não se submete. Aí você olha o cara, ele não para em igreja nenhuma. Por quê? Não se submete. Tem pessoas que chegam na igreja, principalmente quem já ministra, o cara chega, ele quer púlpito, ele quer microfone, ele quer estar aqui. E primeiro, irmão, nessa casa você vai ser muito bem tratado antes de estar aqui. Eu me lembro que quando foi para a gente fazer uma aliança com o sonho de Deus, quem nos apresentou foi o pastor Pedro, porque eu também critiquei o sonho de Deus. Eu passava aqui e falava: mas desde onde que Deus sonha, né? Todo mundo já fez isso, né, irmão? Então, às vezes tem 90% dos caras que estão sentados aqui já criticaram, né? A não ser os filhos que já nasceram na casa. E quando o pastor Pedro nos trouxe para cá, irmão, ele pegou e falou: pastor Rio, o negócio é o seguinte, quando eu cheguei lá e apresentei o senhor, eles pediram 3 meses para orar, para ver se vai aceitar o senhor. Eu falei: caramba, o negócio está feio mesmo. E eu fiquei irado com isso, irmão. Eu falei: quem que esse tal do Cristiano Miranda está pensando que é? O cara vai orar 3 meses para ver se me aceita, né? Aquela conversa toda, né, irmão, do homem. Jesus já me aceitou, se não quiser me aceitar, eu estou nem aí com isso. Aí chegou uma hora que Deus falou: não, cara, você vai ter que se colocar no seu lugar, cara. Você vai ter que ter humildade para isso. Depois de 3 meses, o apóstolo Hélio ligou para o pastor Pedro e disse: olha, pede para vir, porque a gente vai cuidar deles. E quando eu vim, irmão, um dos primeiros dias que eu vim aqui, foi na primeira aljava que aconteceu. E eu falei: eu vou lá ouvir uma palavra. E eu passei pelo menos 6 meses aqui na aljava. Eu vinha para a aljava, Deus tratava a minha vida de uma forma que falava: você doía. Aí eu vinha para o púlpito aqui, ajoelhava, começava a chorar, irmão, esperando que havia um irmão do meu lado me abraçar, falar: pô, cara, não aparecia ninguém. E eu chorava, levantava e saía. E Deus começou a tratar a minha vida e dizer para mim: agora eu vou te ensinar a ser um homem maduro. Eu vou te ensinar as responsabilidades do reino de Deus. E a primeira coisa que Deus fez na minha vida, sabe o que foi? Arrancar o controle das minhas mãos. Sabe, Deus liberou a responsabilidade sobre a vida de Adão, irmão. E essas responsabilidades sobre ele funcionam até os dias de hoje. Deus disse para ele: vai lá dar o nome nos animais. E ele foi e deu o nome nos animais. E até os dias de hoje funciona. Porque tem responsabilidades na nossa vida que Deus liberou, que ela vai soar durante o tempo, durante as gerações, durante a eternidade. Mas para isso você precisa de uma vez por todas estar posicionado. Tinha um profeta na Bíblia, irmão. Sabe, o cara tinha revelação. Deus usava o cara, porque Deus usa mesmo, Deus usa mula, irmão, né? Vai usar mesmo, fique em paz. Deus vai usar você, fique tranquilo. Deus usava esse cara, mas chegou uma hora que Deus teve que ser mais duro com ele. Deus disse para ele, o profeta Ezequiel: cara, se coloque de pé, porque eu falarei contigo. Aquele homem, irmão, estava estacionado, estava paralisado. E um homem estacionado, paralisado, ele só se paralisa em uma coisa: no seu orgulho e nas suas vontades. Por que um homem para de manifestar a Cristo? Porque ele deu vazão para os seus prazeres, ele deu vazão para as suas coisas próprias e não se preocupou mais com as coisas do reino de Deus.
E quando eu dou vazão para essas coisas, eu me torno um cara extremamente orgulhoso. E não adianta, se eu não me colocar de pé, não tem como Deus falar comigo, porque se colocar de pé, irmão, não é você levantar de uma cadeira e fazer uma oração, mas é você se colocar numa posição onde Deus possa olhar para você e dizer: ei, eu assumo as minhas responsabilidades, como filho de Deus, como filho de uma casa, eu assumo o meu posicionamento, para poder, Senhor, deixar de lado agora as minhas vontades, e poder ser usado pelo Senhor de alguma forma, porque Deus, Ele quer sim, irmão, muito te usar, seja no teu trabalho, na tua casa, seja na rua, por onde você andar, mas você precisa se pôr de pé, e sair desse lugar que você pensa que é vida, mas que para Deus não tem nada de vida. Sabe, um dia, cara, Deus me levou a tratar um filho na casa, e Deus me deu uma palavra para dar para ele, e é ruim para a gente que é pai, né, apóstolo? Fica meio desconfortável, mas cara, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Imagina se Deus me der uma palavra, perco o filho, mas não perco a palavra. E eu cheguei para ele e disse assim: cara, Deus manda dizer para você, cara, que ou você se posiciona, ou a única coisa que você vai ter na sua vida é dinheiro. E que Deus quer fazer de você não é um homem rico vazio, mas que Deus prefere um homem pobre financeiramente, mas cheio da riqueza da eternidade dele. Sabe, irmão, não é muito simples você posicionar um filho espiritual. Isso pode custar, talvez, na vida de um pai espiritual, irmão, até por um tempo uma rebelião, porque a gente não sabe o que aconteceu lá dentro da casa do filho pródigo. A Bíblia diz que ele chega no pai, pede a sua herança e vai. Mas e os bastidores daquele acontecimento? O que será que aquele pai tratou na vida daquele filho, que chegou, olhou para ele e falou: pai, dá o que é meu aqui? Alguma coisa ele não aceitou, irmão. Porque um filho só vai, um filho só abandona a responsabilidade, um filho só abandona o propósito quando ele é confrontado, e ele leva esse confronto como afronta e não como cuidado. Se ele leva para o lado pessoal da vida dele, irmão, automaticamente ele vai dizer: dá a minha herança porque eu vou. Só que um pai espiritual, ele não vai impedir o filho de ir, irmão. Ele vai falar: cara, Deus te abençoe. Sabe, esse dia eu encontrei um abençoado para a rua, ele falou: pastor, o senhor sumiu. Eu falei: opa, peraí, eu não sumi. Eu continuo na rua Allan Kardec, número 600, com a igreja há uns 5 anos. Moro na mesma casa há 14 anos, no mesmo endereço. O número do meu telefone continua o mesmo há uns 8 anos, então eu acho que quem sumiu foi você, não foi eu. Aí ele olhou e falou: é verdade, pastor. Fui eu que sumi. Eu falei: então, meu filho, volte quanto é tempo. Volta para casa e para de perder tempo, de jogar os seus dias fora. Quantos homens, irmão, você encontra para a rua, você encontra no dia a dia, o cara está jogando os dias dele fora. Sabe qual é o propósito de você acordar toda manhã? Para desperdiçar mais 24 horas do seu dia? E às vezes você fala: pastor, não estou desperdiçando, eu estou indo trabalhar, e eu trabalho duro. Mas se você trabalha sem propósito, irmão, você está desperdiçando o seu tempo mais ainda, porque você está sendo escravo do teu trabalho. E Deus não criou o homem para ser escravo do teu trabalho. Deus criou o homem para ter propósito em todas as coisas na vida dele. Sabe, irmão, Deus cria situações que você vai precisar deixar algumas coisas de lado para isso. Essa semana aconteceu uma mesmo, e eu saí de casa, sabe o que a minha esposa falou para mim? Você precisa comunicar o apóstolo Cristiano sobre isso. Eu falei: amor, mas aconteceu tão assim, mas eu vou comunicar ele, fica em paz. Mas já suou, né? Já suou como... Porque às vezes, irmão, a minha esposa olha para mim e fala assim, ela fala alguma coisa para mim, depois ela fala assim: pergunta para o teu pai espiritual para ver o que ele acha. O Adão pula, né, irmão? Eu falo para ela, dá aquela olhada assim, fala: tá bom, vou lá perguntar para ele. Mas dentro de mim, irmão, o negócio está vibrando de vontade de bater de frente e falar: mulher, você não sabe o que fala. E eu estava na porta da loja essa semana, e veio um amigo meu de infância que estudou comigo. E um rapaz, cara, que carregava uma pureza que era até bonito de se ver. Um rapaz que o pai dava tudo para ele. E eu estou sentado na porta da loja, eu e o Rafael, ele passou e, cara, ele infelizmente caiu no mundo das drogas. E cara, eu tenho imã para essas coisas. É impressionante.
Deus, a gente não escolhe, é Deus que escolhe. E ele parou, e eu falei, cara, onde você está indo? Ele falou, cara, estou desistindo de Taubaté, que não dá mais para mim. Eu encontrei um pastor e ele me deu o telefone para me levar para o Recife, e lá no Recife eu vou trabalhar para ele. E na hora o Espírito Santo olhou para mim e falou, cara, isso chama-se escravidão espiritual. Só quer aquilo que o menino pode dar de lucro, e você tem a responsabilidade de arrancar ele disso. Sabe, foi um menino que estudou comigo na 5ª série, na 6ª série. Um menino que ainda mesmo conhecendo as drogas, sendo roubado pelas drogas, é um menino puro. Eu disse para ele, cara, não faz isso, não vai para esse lugar. E Deus disse ao meu coração, falou, cara, isso aí é um filho espiritual da casa. O que você vai fazer com ele? E eu falei, cara, mas você está morando aonde? Ele falou, estou morando na rua. Eu falei, pô, cara, você é um cara que não tem problema com roubo, é um cara que não tem, sabe, ele teve problema com droga, mas é um cara de caráter, é um cara que cresceu junto comigo, e Deus começou a ministrar o meu coração, falou, cara, se você não servir, nem pelo menos para poder estender a mão aos seus amigos de infância, cara, você está totalmente fazendo tudo para você. E eu olhei para ele e falei, cara, eu vou te fazer uma proposta, e você vai ter uma oportunidade de mudar de vida. Eu falei para ele, cara, eu tenho um quarto na igreja, tem um chuveiro quente lá, e você vai ter uma oportunidade de ir para lá, tocar a sua vida, trabalhar com vendas, que você é muito bom no que você faz, e eu vou te dar essa oportunidade para você não ir para o Recife, cara, porque lá você vai se tornar um escravo espiritual. Porque esse pastor havia dito a ele, vai lá porque eu vou te colocar nas vendas. Cara, o cara está doente, ele está machucado, ele precisa ser cuidado. E a visão, infelizmente, uma visão deturpada, viu valores nele em reais, e não valores que ele porta como ser humano, como filho de Deus. E ele começou a chorar, começou a chorar ali, e quase que eu chorei junto com ele, me segurei para não chorar. E eu levei o menino lá para a igreja. Bom que eu não vou precisar contar depois, que eu já estou contando aqui, né? E eu acho que o apóstolo também não vai ter coragem de falar para mim assim, vai lá, arranca ele e põe para a rua. A gente vai na veia, né, irmão? O filho vai na veia do pai, aí pronto, aí dói. E ontem eu cheguei lá na igreja, a gente foi cultuar, sabe, o menino tinha dado uma limpeza na igreja, deixado um brinco, estava lá cultuando. Hoje saiu cedo para ir trabalhar com vendas. E cara, o meu coração muito se alegrou de olhar e falar, Senhor, não era para mim nem estar ali naquele horário da loja. Sabe, irmão, nós tínhamos outras coisas para fazer. Eu e o Rafael paramos 10 minutos para sentar no degrau da loja, assim, para conversar. E o cara estava indo para a rodoviária velha para poder encontrar com esse pastor que ia pagar uma passagem e levar o cara lá para Recife, irmão. E eu sei o que ia acontecer. Se chegasse lá, desse errado, sabe o que ia acontecer? Eu olhar para ele e falar, se vira para você ir embora, se vira. E cara, se essas coisas não tiver ardendo dentro de nós, irmão, como responsabilidade de transformar uma sociedade, cara, do que adianta? Sabe, do que adianta talvez você olhar para a tua casa e falar, na minha casa tem 2, 3, 4, 5 dormitórios. Cara, mas a gente ser uma pessoa totalmente egoísta. Eu acabei de entrar em mais um BO, irmão. Sabe, eu fui querer dar uma de engenheiro. A época que a chuva levou minha casa e eu precisei demolir, eu fui catar um papel e falei para minha esposa, vem cá que eu vou desenhar uma casa para você. Comecei a desenhar assim do jeito que eu queria. Falei, aí embaixo eu quero que seja uma sala, que quando você estiver cozinhando eu veja você, então não vou pôr parede na cozinha, em cima nós vamos pôr os 3 quartos. E desenhei tudo. E sabe o que eu fiz? Fui lá e comecei a construir essa casa. Nunca fui pedreiro na minha vida. Fui lá, arrumei um pedreiro, um servente, abri broca, enchi laje, fiz tudo, irmão. Fui arquiteto, engenheiro, aprovei a obra, o projeto, tudo. Aí não consegui terminar a obra. E 3 anos depois agora eu comecei a mexer de novo, para a parte do acabamento na parte de cima. E estou lá mexendo todo contente, desenhei o todo, o cara está lá instalando todo, e a blindex colocando, chega o fiscal da prefeitura. E ele foi olhar e embargou a obra, irmão. Eu falei, agora eu não sei como é que faz, porque eu moro aqui dentro, está embargado, já está o piso, tudo sentado aí, cheio de coisa no quintal.
E hoje eu conversando com uma engenheira, né, apóstolo? Ele me indicou. Ela falou, cara, dependendo da situação vai ter que demolir uma das casas. Eu falei para minha esposa, cara, se isso vier a acontecer, a gente demole a casa do teu pai, que é bem antiga, sabe? Uma casa bem antiguinha, ainda você mexe, irmão, na onde está saindo o reboque, ainda aquele tijolo que era colado com barro, sabe? Bem antiguinho. A gente demole a casa dele, dá essa de presente para ele, para sua mãe, e nós vamos morar de aluguel. E cara, pronto, está resolvido. Sabe? E com o coração descansado, irmão. Porque eu sei que Deus, cara, não dá ponto sem nó. Sabe, por mais que a gente faz umas loucuras dessa de vez em quando, faz umas coisas meio erradas, na inocência, irmão. Porque eu não tinha conhecimento de nada disso, eu não sabia que precisava de um engenheiro aprovar a obra. Eu nunca mexi com isso, nunca construí casa na minha vida. Daqui para frente, irmão, eu prometo que as casas que eu for construir vai ser tudo certo. Mas, cara, eu contei para o apóstolo aqui, falei, se tiver que acontecer isso mesmo, tiver que demolir uma, a gente demole, eu vou morar de aluguel, dou um jeito. Deus não vai desamparar. Porque eu sei aonde, irmão, Deus me colocou em Cristo. Sabe, eu sei aonde eu decidi entregar a minha vida, com toda a humildade eu estou dizendo isso para você. Eu sei aonde Deus falou, cara, entrega tudo ali, se rende, se esvazia de você mesmo. E eu sei que se qualquer coisa dessa acontecer, Ele vai suprir. Porque eu ouvi uma palavra do apóstolo Hélio, irmão, uma vez aqui, cara, e depois que eu ouvi essa palavra dele, quanta conta eu arrumei, irmão. Eu ouvi o apóstolo Hélio falando um dia aqui que Deus é Deus de necessidade e que você precisa criar necessidade para Deus suprir. Irmão, isso virou uma chave. Eu fiz tanta conta na minha vida que chegava dia que eu falava, Deus, o apóstolo Hélio falou que era para mim criar necessidade que o Senhor ia suprir. As minhas necessidades estão aí agora. E por incrível que pareça, tem dia que eu olho para minha esposa e falo, amor, não dá a impressão que você é rico, porque chega no fim do mês a conta fecha. Sabe, daquela impressão boa, né? A gente que é homem, fala, cara, você preocupado até o dia 25, falando, cara, o tanto de coisa, tanto de responsabilidade, uma preocupação. E daqui a pouco Deus vem e começa a encaixar as coisas no devido lugar. Por quê? Porque você está descansado nele. E quando você está descansado nele, irmão, entenda uma coisa, Deus não contrata ninguém para trabalhar de graça, até mesmo porque depois que Deus não quer que você fique olhando para ele e fala, olha, eu te servi, o que eu ganhei, olha aí o que aconteceu. Não, irmão, Deus não contrata ninguém de graça. Deus paga e paga muito bem. Mas para isso, irmão, você precisa se submeter ao desenho dele, que não é um desenho que aconteceu agora, é um desenho que vem desde o princípio da criação, porque Ele criou um mundo nos seus princípios, nos seus fundamentos, e não adianta que Deus não vai negociar os princípios dele com você, irmão. Deus não vai abrir uma brecha na lei para negociar princípios com você. Princípios são inquebráveis, não tem como, irmão, ou você se submete, ou você se posiciona, ou esses princípios vão te quebrar, porque você está posicionado numa casa que não quebra princípio, não tem outro caminho, irmão. Sabe, não tem outro lugar. Nós chegamos agora numa rua sem saída e Deus está dizendo para você, cara, se entrega. Se entrega. Eu tenho coisas melhores para você viver do que isso que você está achando que é vida. Eu tenho coisas mais profundas para você viver e desfrutar, coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas que você não vai conseguir, irmão, com o seu cartão de crédito, você não vai conseguir com a sua renda financeira, coisas que Deus produziu em Cristo. Mas para isso, irmão, nós somos a chave, e a chave chama-se entrega, de assumir as responsabilidades que Deus liberou sobre cada homem dessa casa. Sabe, irmão, eu peguei um caso de um rapaz muito sério, enfiado no adultério, coitado do rapaz. Coitado não, né? Já teve dia de olhar para ela, Senhor, vou orar para o Senhor matar esse cara aí, porque não está dando não, irmão. Aquela oraçãozinha do canto da boca, sabe, irmão? Mas se o Senhor não orar, eu pego ele. Ou o Senhor conserta isso aí, ou eu vou acionar o ministério Butina. E a gente passou um tempo, irmão, cuidando dele, e ele sumiu. Quando ele voltou e apareceu novamente, a filha dele de 17 anos, ela estava tomando antidepressivo. O filho dele, de uns 10, 12 anos, o menino já estava tendo tique com as coisas. Sabe, a mãe me contando isso, falou, pastor, ele tem medo de pegar uma toalha no chão quando cai, porque ele tem medo de virar gay. Olha a situação que o menino de 12 anos, o pensamento que estava. Aí quando eu tive a oportunidade de sentar com o pai dele, irmão, a única coisa que eu fiz, eu falei para ele, cara, não vou falar nada para você, vamos olhar os teus filhos.
falei para ele: você corre um risco muito grande, sabe do quê? Da sua filha entrar e se tornar uma lésbica, pelo fato dela não ter uma referência de homem, por não achar proteção sobre a mãe dela. E ela olhar e falar: cara, se casamento e ter um homem foi isso, eu prefiro não ter, prefiro ter uma mulher do meu lado. Você corre um risco do teu filho entrar e cair no homossexualismo pela tua referência, porque ele vai olhar para você e falar: cara, se ser homem é ser isso que o meu pai faz com a minha mãe, eu prefiro não ser homem. Por isso, irmão, que você não tem que encher o teu filho de conhecimento, você tem que encher ele de vida. Você não precisa ficar brigando com o teu filho: não, olha aqui, menino, você vai ter que ir para a igreja domingo, porque eu sou homem da casa, e eu vou ter que te levar. Não, você não vai precisar de nada disso, você vai precisar ter vida diante dele. Sabe a minha filha, irmão, um dia ela olhou para o namorado dela, sabe o que ela falou para ele? Cara, se você não for um pouco melhor com meu pai, não vai servir. Ah, você imagina como que eu fiquei, né? Virei um baiacu, irmão, fiquei desse tamanho de inchado. E eu olhei aquilo, eu vibrei, falei: eita, é isso aí, filha. Porque ela falou assim: sabe o que acontece? Eu vejo o jeito que o meu pai... Eu estou ouvindo, viu, Jefão? Ela olhou para ele e falou assim: eu vejo o jeito que o meu pai cuida da minha mãe. E olha que de vez em quando eu ainda dou umas mancadas, hein, irmão? Aí você: eu vejo o jeito que o meu pai se importa com a minha mãe, o jeito que o meu pai ama a minha mãe. E se não for, irmão, um pouquinho melhor que ele, esquece, não vai dar certo. E a minha filha, cara, que eu tenho um ciúme dela gigantesco. Quando eu comecei a namorar com a Cíntia, ela tinha 1 ano e 7 meses. A Cíntia namorava um rapaz, ele engravidou a Cíntia de 15 para 16 anos e vazou. E um dia eu conversando com ela, ela falou para mim assim: pai, eu tenho liberdade com o senhor para pedir tudo, mas eu não tenho liberdade. Falou o nome do pai dela. Nem que seja para pedir 10 reais para ele, eu não tenho essa liberdade. E sabe, irmão, eu me senti, como que eu posso dizer para você? Me senti honrado por Deus, de ter uma filha que nasceu no meu coração, e Deus ter me dado a oportunidade de estar transformando a geração dela. Sabe, irmão, e não tinha possibilidade nenhuma disso acontecer na minha vida, porque quando eu comecei a namorar com a Cíntia, cara, eu judiei dela demais. Eu deixava ela dormindo, irmão, dentro do meu quarto, por umas 10 horas da noite, assim. Eu falava para ela: olha, eu vou ali na padaria ali, tá cheio de homem lá, nós vamos jogar um bilhar, tomar uma cerveja, você não pode ir, fica aqui que eu já volto. Eu aparecia no outro dia, 8 horas da manhã, irmão, bêbado, zoado, e eu chegava em casa, ela estava lá dormindo. Sabe, irmão, zoei demais da conta. Então não tinha possibilidade alguma de olhar para a minha vida naquela época e olhar: cara, esse cara aí vai terminar de estragar tudo que já está estragado. Mas quando, irmão, eu se deparei com a realidade da salvação em Cristo, cara, eu decidi de uma vez por todas. Sabe, Deus também tem as ferramentas dele de usar, né? Eu costumo dizer que Deus usou a força tática para me convencer, né, irmão? Eu acho que a força tática batia em mim e falava: vai, confessa Jesus. Eu acho que a intenção era essa de falar, né? Só faltou falar isso, porque não precisou. Ali naquela hora que eu vi um negócio feio, irmão, eu falei: quer saber de uma coisa? Senhor, perdoa os meus pecados e eu vou te servir. De bobo, irmão, como eu aprendi com o apóstolo Hélio, só tem a cara e o jeitão. Até as 9, nós temos mais 3 minutos? Já deu, misericórdia, meu Deus do céu. Então nós vamos encerrar, irmão. Cortou meu barato, estava tão bom. Então, para a gente encerrar, eu quero dizer para você: homem que se diz homem, assuma as suas responsabilidades. Olhe para a criação. Você tem um Deus que foi referência para você. Você tem um pai que é referência para você. Nem que seja o teu pai espiritual, mesmo se o teu pai biológico falhou, mas você tem um pai espiritual como referência. Então nós, homens dessa casa, não temos desculpa para dar. Nós temos que posicionar nossas vidas, porque o reino de Deus, irmão, ele não se entende, ele se vive. Toda vez que você quiser entender o reino de Deus, você vai desalinhar a tua vida. Viva o reino de Deus, porque ele é simples e profundo. Amém? Se coloque de pé, e eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui, poder dividir, Senhor, um pouco daquilo que eu tenho vivido, porque nós aprendemos, Pai, que
vale muito mais uma ministração da vida do que muito conhecimento que vai nos levar para pensamentos vãos, Senhor. Que vai nos colocar às vezes, Senhor, em debates que não nos vai nos levar a nada, como diz o apóstolo Paulo. Senhor, e que nós homens possamos ser, Senhor, essa referência para essa geração. Homens, Pai, que se posicionam, homens que governam, homens que são pais, homens que são esposos, que acima de tudo, Senhor, entendam o que é ser filho, para poder se tornar pais verdadeiramente sarados e curados pelo Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Senhor, obrigado pela vida de cada homem que está aqui, da vida daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E que nós possamos desfrutar, Senhor, a cada dia mais daquilo que o Senhor já preparou em Cristo. Senhor, eu abençoo a vida dos meus irmãos, abençoo a vida de todos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. E você dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.